Então vamos dar início à terceira parte da nossa reunião do dia 28 de agosto de 2016 e para esse dia nosso estudo vai se dar em cima de um livro que nós já havíamos comentado anteriormente aqui, que é o livro do Walter Wink, que infelizmente não tem tradução ainda, chamado Poderes Instituídos. Essa foi a tradução que eu dei, né? Então são os poderes estabelecidos e como que eles, a partir de sua organização, acabam estimulando ou interferindo na maneira como os seres humanos reagem. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer algumas ressalvas e algumas advertências. A primeira é que esse livro é muito denso, então é um livro de teologia que se mistura com história, sociologia e espiritualidade. Então pode parecer estranho eu separar teologia e espiritualidade, né? Mas a teologia ela busca fazer uma reflexão sobre a parte da experiência humana que não é verificável pela ciência, que é justamente no que diz respeito à relação do ser humano com um plano ou com uma ideia de divindade. E a espiritualidade é como vivenciar esta relação. Então a espiritualidade ela difere da teologia na medida em que ela oferece um modo de viver, né, que considera no ato presente, no ato dos seres humanos, a existência de um plano além da matéria. A teologia estuda como as pessoas entendem este plano. Tá? Então são duas coisas separadas, apesar de a diferença ser sutil. Então é um livro de um teólogo americano, é um livro bem denso, né? Então eu vou apresentar em linhas gerais o que ele coloca e vou tentar provocar a gente com a seguinte questão: o comportamento não violento ou a oposição não violenta que Jesus nos ensinou, a ideia de oferecer a outra face, é uma abordagem prática no nosso cotidiano? Ou ela seria de um idealismo inútil? Ou uma ideia muito bonita, uma utopia, mas que ainda não encontra formas de ser aplicada devido à nossa involução espiritual? Ou seja, é algo que é bonito no discurso, mas quando a gente vai executar no dia a dia, a gente vê que é uma prática limitada. Ou seja, ela não resolve os nossos problemas, o que nos faz então recorrer à forma de sempre, que é a violência. Então eu acho que é uma provocação bem interessante que está no seio do livro, assim, a mensagem integral do livro toca nesta pergunta, muito embora ele não coloque isso, né, de uma maneira central, mas atravessa o livro inteiro, porque a propósito do livro é mostrar como que Jesus ofereceu um terceiro caminho, uma terceira via a dois planos elementares: o da violência, que é a atividade violenta como forma de submeter os outros à nossa vontade, que ele vai chamar de sistemas de dominação, que a gente vai falar daqui a pouco, e a outro extremo, que é a passividade não violenta, ou seja, a ideia de você oferecer, usando a metáfora de Jesus, a parábola, oferecer a outra face de uma forma pacata, né, e sem ativismo. Então você simplesmente se submete resignadamente a esses poderes instituídos. Muito bem, Jesus vai oferecer então uma terceira via, que eu vou deixar como suspense para o final aqui dessa breve exposição. Muito bem. Então, o livro eu vou começar com algumas definições amplas, então eu já antecipo que essas definições podem parecer muito densas, difíceis, por isso que eu não vou tratar desse livro apenas nessa exposição. Isso aqui
busca apenas fazer uma visão panorâmica. Então, por isso, muitas perguntas vão aparecer e é interessante que vocês anotem ou reflitam sobre elas, sobre essas dúvidas, para a gente poder trabalhar no futuro, porque realmente é algo muito interessante. Então, o livro começa discutindo a noção de ordem a partir de uma concepção divina. Então, Deus seria a ordem, seria, né, a organização da vida, do universo. Mas existem elementos que buscam tentar reproduzir essa ordem a partir do seu comando. Então, são os anjos caídos, né, as figuras que desrespeitam, digamos, a ordem divina, ou a cronologia que Deus concebeu para a Terra, e buscam fazer as coisas do seu jeito e criar na Terra, no caso da nossa teologia e mitologia, criar na Terra um domínio das suas competências, das suas forças. Então a ideia elementar do livro é: uma parte importante da vida advém de organizações, instituições e corporações. Ou seja, muitas vezes a gente não entende que reações nossas não são frutos da nossa individualidade, mas são reações que nós temos a dores causadas por instituições, corporações, forças econômicas e políticas que são maiores do que os olhos podem enxergar. Ou seja, na vida social e na vida terrena existe a presença dessas forças que excedem o que os olhos veem, não estão claramente o que os olhos veem. Aí um exemplo bem simples. Um gerente de uma empresa, ele pode, se ele quiser, elevar os salários de todos os seus funcionários. Só que se ele fizer isso, ele se submete às forças da concorrência. Seus concorrentes vão ter custos menores e lucros maiores, podem eventualmente levar então à compra daquela empresa, ele perde o emprego e ele vai estar desempregado junto com os trabalhadores que ele tentou ajudar. Então a vontade pessoal do gerente ou do gestor é limitada pela presença dessas forças maiores, no caso, o exemplo, as forças da concorrência de mercado. Então, o propósito aqui é mostrar que às vezes a gente está reagindo agressivamente ou reagindo a forças que nós achamos que são internas, mas na verdade são determinadas pelo plano exterior. A questão é que essas instituições, dentre elas a igreja, os governos, o exército, são todas instituições necessárias e úteis. A questão é saber se essas organizações estão atuando em prol do destino ou da aplicação divina delas, que é elevar o bem-estar das pessoas. Então é importante lembrar essas organizações e instituições chamadas de poderes instituídos. Não são pessoas, tá? Mas sistemas bem intricados, bem complexos, de hábitos, costumes e, mais importante, relações de poder. A questão, e aí falando de uma maneira ainda geral, porque isso em si daria um estudo mais aprofundado, o fundamental é entender o seguinte: essas instituições e corporações têm uma dimensão física e uma dimensão espiritual. Na teologia e na nossa mitologia, essas organizações eram representadas por anjos. Então, os anjos são agentes corporativos desses poderes instituídos. Então, por exemplo, a igreja teria como representante seu um anjo. E o anjo representaria essa força, a instituição da igreja. Juntamente com os anjos existem também os demônios, que mitologicamente estão associados a figuras preteritamente angelicais, mas que caem do plano divino e com isso buscam alterar o desígnio de Deus e fazer com que aquele poder, aquela força atue no sentido de impedir a ação de Deus sobre os homens. Com isso você cria a dualidade entre o poder divino e os poderes demoníacos, né, chamados de demônios, né, na mitologia judaico-cristã. Acho um bom momento fazer uma pausa e tentar ver Tá. Assim, é como se cada instituição tem um anjinho e um diabinho. Assim, tem um lado
um lado representando a ordem divina e um lado negativo em toda instituição. Não, você tem instituições que representam o lado divino, como no caso a igreja, e instituições que representam o lado demoníaco. Tá certo, são instituições. Isso. Não significa do bem e do mal, isso. mas não absolutamente. Exatamente, mas isso é o que a mitologia coloca. Tá. Então não necessariamente isso é a forma como é. Isso é como a mitologia lê. Tá? Certo. Então nós temos esquemas de representação da realidade. Isso que eu digo, é bem denso isso. Nós temos esquemas de representação, a maneira como a gente enxerga o mundo. Então, por exemplo, se você estiver passando por uma igreja e vira uma micareta dentro da igreja, qual que é a sua reação? Estranho. Está errado. Estranho. Porque a igreja é o quê? É um lugar de Deus, é a casa de Deus, é um lugar de paz, de prece e é um lugar de respeito à divindade. A micareta é a reprodução dos apetites carnais, né, da dança, da virilidade, da sexualidade e tal. Então você entende que fazer aquilo significa corromper o desígnio divino que está colocado ali na igreja. O que seria, por exemplo, uma organização que polui os rios? Então ela está atuando no sentido de afetar toda a humanidade que mora ali perto, quando ela poderia, né, agir em prol deles. Então ela tem um aspecto demoníaco que é representado pela corrupção da natureza. Muito embora a natureza não possa ser, né, essencialmente corrompida. Tudo que veio da Terra, ela voltará em forma diferente. Tá? Então é uma representação. Acho que isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando a gente for falar das visões de mundo. Tá? Então, dentro da tradição religiosa, toda a criação tem uma dimensão física e uma dimensão espiritual. E a tradição religiosa entende como essas instituições serem preenchidas por aspectos tanto demoníacos quanto angelicais. Então, os anjos são aqueles que têm a vocação divina e os demônios são aqueles que carregam os vícios, os males, né, os desvios com relação ao projeto divino. Logo, se esses poderes instituídos são carregados de matéria e espírito, então é importante, essa é a mensagem do livro, que a gente tem que ver o espírito no núcleo de toda e qualquer instituição. Cidade, corporação ou um local de adoração, como é o caso dos templos. Se a gente vir apenas a matéria, a manifestação política terrena, a gente não vai conseguir entender o que está por trás e governa a formação dessas instituições. Então, o propósito do exercício que o livro propõe é transformar não apenas a carapaça dessas instituições, mas o espírito que esses poderes têm. Porque se você não transformar o espírito, você só vai trocar quem ocupa aquela instituição, você vai trocar o nome dela, você vai trocar a maneira de dispor os elementos que formam aquelas instituições, mas o espírito delas vai permanecer, porque faz parte desses poderes instituídos que a gente não consegue identificar. Então, um exemplo simples que ele utiliza, não é nada simples, a situação da igreja no imediato pós-morte de Cristo, crucificação. Então Jesus volta, tem a mensagem aos seus prepostos, seus seguidores, e ele volta então ao reino dos céus. Então o que é a igreja nesse momento? Ela nasce exatamente da perseguição àquela mensagem. E o que Jesus estava fazendo? Ele não estava apenas questionando o modo individual de ser, ele estava questionando os poderes instituídos da época. Então ele questiona frequentemente, né, o rico, os fariseus que representam a ordem, né, judaica, ele questiona Roma e sempre de uma maneira não violenta. Mesmo quando Pedro então desembanha a sua espada e corta a orelha de um dos centuriões, ele então impede Pedro de continuar naquilo, dizendo: não é isso que eu vim fazer. Então ele estava, na verdade, tentando transformar não apenas o jogo político, ou seja, que ele seria o rei de Israel, mas alterar a estrutura que gera a necessidade de reis, por exemplo. Logo, a ideia ali por trás da mensagem de Jesus, segundo o livro, é muito mais profunda
do que apenas, vejam, apenas a reforma do ser. Ou seja, não adianta apenas você se reformar individualmente, porque se reformar individualmente, sem atuar sobre esses poderes instituídos, implica você não se transformar. Porque o seu alcance é limitado mediante a força dessas instituições. E aqui isso não quer dizer que você não possa se transformar. Você pode. Mas o efeito dessa transformação fica aquém da dimensão necessária que essa transformação tem que ter. Você já tem que ir além da sua transformação individual, muito embora a transformação individual seja uma condição necessária. Muito bem. Então, dado que existe essas instituições, esses poderes instituídos são maiores do que a nossa vontade concebe, mais sutis do que os nossos olhos podem ver. Walter Wink ele propõe que existem visões de mundo sobre o que é certo e errado, sobre o poder dessas instituições. E essas visões de mundo ele chama de estruturas ósseas do nosso pensamento. Então é algo que está lá no fundo, é como uma espinha dorsal, que vai permitir nos dar maleabilidade, flexibilidade para interpretar o mundo. E elas funcionam de forma inconsciente. Então o papel do teólogo é justamente trazer à tona, revelar essas estruturas, essas formas bem profundas que estão por trás do nosso entendimento. Que você pode pensar como os arquétipos do Jung, como as forças elementares lá do Freud, tudo que está abaixo do plano da consciência, que a gente não consegue intelectualmente perceber a sua atuação enquanto ela ocorre. Então, quais são essas 5 visões de mundo que ele coloca? A primeira, nós temos a visão antiga da Bíblia. Segundo essa visão, tudo na Terra tem uma contrapartida no céu e vice-versa. Então, a visão platônica de mundo em que você tem um plano ideal, que é perfeito, governado por leis divinas, estanques, imutáveis, e um plano imperfeito, cópia deste plano ideal, que é a Terra. Daí a alegoria da caverna, em que o Platão deixa claro que nós precisamos então abandonar esse mundo de sombras e ir para a realidade que está fora da caverna, que seria esse mundo ideal. Essa é a visão antiga da Bíblia, e muitas vezes ele diz sempre que a gente precisa entender os males do mundo, as nossas dores, a gente recorre a essa visão. Então, sempre que ocorre algo de ruim, a gente vai lá e diz o que? Olha, tá vendo? Porque a gente não é o céu, nós somos seres aqui, são demônios agindo sobre a gente, estão tornando a nossa vida imperfeita. Então a gente sempre pega uma agência externa, algum ente externo, mitológico, e a gente coloca neles a causa dessa problemática. E aí ele coloca que até hoje a gente ainda faz isso. E vê como que o espiritismo, de uma maneira ou de outra, o espiritismo não, digamos, educado, não esclarecido, também faz uso dessa mitologia por meio de espíritos brincalhões ou espíritos que querem o nosso mal. Então, se você não estudar adequadamente a teoria espírita, você acaba criando uma manifestação mais cotidiana, mais contemporânea dessa tradição mais antiga, de agentes externos que estão atrapalhando a nossa vida. Quando o espiritismo deixa, na verdade, claro que não há atuação de espíritos brincalhões ou pouco evoluídos se você não deixar esses espíritos atuar. Mas é fácil notar como que uma mente que vem de uma tradição como essa rapidamente atribuiria a espíritos uma vontade própria independente da sua. A segunda visão de mundo é a visão espiritualista. Então, segundo essa visão, a matéria ela é apenas uma ilusão e só o espírito é real. A terceira é a visão materialista, em que o espírito agora é uma ilusão e só a matéria é real. Então a gente pode ir marcando as etapas da humanidade conforme a gente vai avançando de acordo com essas leituras. A materialista seria uma mais recente, do século XIX, século XX. Depois tem a visão teológica,
né? Então essa visão também coexiste, contemporânea da materialista, em que Deus ele existe num contexto desconectado do plano físico. Então também é desse período da emergência da teologia como uma ciência estudando as relações do ser humano com... A teológica, Deus é isolado? Ele é desconectado, né, do nosso plano físico. Porque é exatamente o que a teologia está estudando, a maneira como você percebe esse ente, né, que governa o plano físico de uma posição superior. Porque você não tem um contato direto, né, é muito unilateral a relação. Né? Pelo menos é assim que eu estou entendendo. E aí, por fim, a visão integral, e é essa visão que o Inck vai subscrever. Céu e terra são aspectos interior e exterior da mesma realidade. Então, o céu é o aspecto interior e a terra seria o aspecto exterior de uma mesma realidade. E, curiosamente, não curiosamente, é uma visão que eu acho que se alinha bastante ao que a gente estuda no Espiritismo. A provocação que o Walter Wink vai fazer é a seguinte: como que nós podemos no dia a dia viver ou reordenar a nossa vida para viver essa visão integral do mundo? Então, na percepção dele, não é essa visão integral que domina, que é dominante hoje na maneira de as pessoas pensarem. E é exatamente o fato de as pessoas subscreverem a uma das 4 anteriores que cria tanto conflito, porque são visões de mundo, elas são elementares. Então fica difícil de as pessoas conversarem, né, na linha do que a gente leu na Mente Moralista, né? Fica difícil de as pessoas conversarem se as premissas das quais elas partem são muito diferentes. Porque sempre a conclusão vai ser derivada das premissas e as conclusões não vão bater. E aí, como elas não conseguem concordar nos pontos de partida, evidentemente, elas não vão concordar nas conclusões. Não necessariamente, mas pode acontecer. Esse conflito de visões de mundo é o que vai fazer, no frigir dos ovos, as pessoas recorrerem a formas violentas de solução de problemas. Vou fazer uma pergunta. Quando ele coloca as instituições, ele relaciona diretamente as instituições estejam dentro de uma visão de mundo ou podem estar relacionadas a diferentes visões de mundo de acordo com as pessoas que integrem essas instituições? Então, indiferentes. Exatamente. Você vai ter diferentes instituições que são governadas por diferentes visões de mundo. Elas são produtos de diferentes visões de mundo. Mas elas estão vinculadas, cada instituição, a só uma visão de mundo. Não necessariamente, porque você tem sobreposições entre visões de mundo. Né? Por exemplo, eu acredito que uma visão espiritualista seja parcialmente sobreposta a uma visão integral. Sim. Então é possível que haja instituições espiritualistas que até um determinado ponto seriam compatíveis com um mundo governado por uma visão integral. A questão é saber em que medida. A provocação interessante que ele faz é que a força dessa visão antiga ainda é muito grande. E a força dessa visão antiga que vai afetar muitas nossas relações, porque essa visão antiga, bíblica, literal, carrega muita mensagem de guerra. E a interpretação que se fez dos textos antigos, e ele vai analisar, inclusive, as traduções, muitas vezes carregam conotações que justificam a guerra em determinados contextos, sob determinadas condições. E aí o problema emerge de você ter lá no fundo do seu pensamento uma mitologia, ou seja, uma noção de certo ou errado, que justifica a guerra, ou seja, justifica o uso ativo da violência em determinadas circunstâncias. Se ele é passível de interpretação, ou seja, você pode usar a violência sob determinadas condições, então você está deixando para o ser individual julgar sob quais condições o uso da violência é justificado. O que nos remonta à discussão de 2 reuniões atrás, que o julgamento que a gente faz no mundo
em geral, é o que dá suporte à raiva. E é a raiva que vai informar o uso ou não, o recurso ou não à violência. E aí, se você tem a justificativa no livro, que você entende que é a base do seu pensamento, a base da sua moral, a raiva então ali encontra, né, uma condição, uma oportunidade rica para usar a violência. Mas ele deixa claro, isso é resultado de um processo incrivelmente complexo. Tá? Não é algo imediato, assim, tem livros bons e livros ruins, não. Você tem instituições que inclusive tomam conta daqueles anjos representativos da vocação divina. Então, o exemplo que ele usa, que é bem forte, é o caso da Igreja Católica. A Igreja nasce a partir do questionamento que Jesus faz aos poderes instituídos da época, né, a figura de fazer, né, o discurso lá no Sinédrio, no mercado, quando ele solta os bois, né, ele tem aquela manifestação de ira, que ele derruba, ele critica os comerciantes, né? Há várias outras situações em que ele aparentemente está questionando as leis, muito embora ele respeite a letra da lei, né? Uma vez que termina, então, e Jesus é crucificado, o que acontece com a igreja? Ao longo de séculos, eles persistem sendo perseguidos. Porém, quando a religião ganha uma força tamanha que os poderes instituídos têm que recorrer aos seus líderes para ter suporte e ter aceitação, esse é o momento em que a igreja se submete aos poderes. E ela se torna aliada do Estado. Só que o Estado tem como base da sua ação a violência. E neste momento, então, a igreja deve, de alguma forma, sancionar e subscrever e apoiar a violência do Estado em nome de algum poder. E aí que vem a leitura, né, da guerra justa. Então veja como que um anjo, que seria a igreja, dependendo da interação com outros poderes, pode acabar se corrompendo a executar uma ação que é, por definição da própria igreja, contrária ao desígnio divino, que é a não violência, que é a paz. Logo, dentro da visão integral, os poderes instituídos devem ser entendidos em toda a sua complexidade, ou seja, eles são ao mesmo tempo bons, caídos e passíveis de redenção. Não dá para você enxergar os poderes como apenas bons, porque senão você cai na ilusão. Não dá para enxergá-los apenas como caídos, senão você cai no desânimo, né, e na depressão e no desconsolo. E não pode apenas imaginar que eles carecem de redenção, senão você cai, né, no que ele vai chamar de desilusão utópica. Então você fica apenas esperando eles se transformarem sem agir sobre a real natureza deles, que é de serem imperfeitos, mas terem uma essência positiva e que leva à perfeição. Então, os poderes caídos, e ele coloca isso claramente, não podem ser tomados como poderes depravados. Ou seja, a queda não é uma depravação, é apenas um desvio do caminho de Deus. E cabe aos seres humanos atuarem para recondicionar ou trazer essas instituições de volta ao desígnio divino. Voltamos àquela ideia do pecado como, na etimologia, errar o alvo. Exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Muito bem. Então, se a violência que nós executamos a partir da raiva, que é o julgamento que se faz sobre o outro, se esse julgamento é o gatilho da raiva, de onde vem esse julgamento? Então o livro vai colocar que o julgamento vem exatamente dessas instituições, dessas corporações. Essa maneira de enxergar o mundo nos oferece o vocabulário para a gente rotular a ação alheia. E por meio de repressão, como é o caso, por exemplo, da polícia, ou por meio da opressão, como é o caso, por exemplo, do racismo, do machismo, da homofobia,
essas forças fazem com que o indivíduo reprima a sua raiva, apenas para, no momento seguinte, projetá-la sobre o outro, na forma desses julgamentos que já estão tão dispersos já historicamente na nossa constituição psíquica. Muito bem. Como então Jesus nos auxilia a lutar contra essas forças dessas instituições e corporações que nos dão os insumos para odiar? Tudo bem até aqui? É muito denso, né? Eu sei que é muito denso e acreditem, eu estou encantador esse negócio. Eu estou tão estarrecido quanto possivelmente vocês estejam. Muito bem. O que Jesus veio propor? Ele veio ensinar a gente a ter uma oposição não violenta. E aqui eu não vou gastar muito tempo, ele gasta várias páginas dando vários exemplos de como Jesus executou isso. Eu vou dar apenas 2, e aí depois a gente pode voltar a discutir. Normalmente, a frase que melhor representa a política de não violência de Jesus é o oferecer a outra face. Então Jesus diz, após receber um tapa no seu lado direito do rosto, na face direita, ofereça a face esquerda. E ele inclusive chega a dizer, se lhe tomarem o dinheiro, alguma coisa, ofereça então a sua, agora me fugiu um nome, mas que diz, seria quase a sua roupa, a sua indumentária, até mesmo a sua roupa íntima. E quando a gente ouve isso, a ideia que muitas vezes é passada é que Jesus está pedindo para a gente ser como assim, ovelhinhas pacatas, mansas, como vaquinhas de presépio mesmo, né? É um animal que não tem reatividade nenhuma. Walter Wink vai provocar a seguinte reflexão. Entender que Jesus estava falando isso seria colocar Jesus num dos extremos. Então Jesus seria o representante do comportamento pacato e bovino. Se eu não tenho poder, me cabe submeter ao poder instituído. Ele provoca dizendo, isso não estaria muito compatível com a visão de alguém que veio reformar a humanidade. Com alguém que veio propor a virilidade do espírito. Porque a passividade é, por definição, não transformadora. A passividade reforça a forma de as coisas funcionarem. Logo, se o que ele está propondo é de fato uma transformação no ser, a transformação é, por definição, ativa. Ela não pode ser passiva. Porém, dentro da atividade existe uma maneira confrontacional, violenta, e uma maneira confrontacional não violenta. Ou seja, Jesus não está falando para nós virarmos as costas. Ele está falando para a gente ir de frente, porém de forma não inteligente. Porque agir de maneira violenta é reproduzir a maneira como o mundo sempre fez. Logo, você vai apenas tomar o lugar daquele que era o opressor, para você então passar a ser o opressor e aquela pessoa se tornar o oprimido. E aí a corrente do mal não termina. Então, muitas vezes as pessoas entendem isso como uma submissão passiva à opressão. E, na verdade, o que Jesus está oferecendo, e essa é uma expressão importante, é um tipo criativo de oposição não violenta à opressão. Então, é uma forma criativa de se opor não violentamente à opressão instituída por esses poderes estabelecidos. Então a ideia da não violência não é um idealismo impraticável, ou seja, não é uma utopia bonita no discurso. Ao contrário, Jesus deu o exemplo em várias situações. Uma delas eu já mencionei, ele pronto então para ser levado pelos centuriões, impede então que Pedro até o reprova quando ele tira a espada e vai tentar reagir. Então a primeira coisa
que o Wink vai questionar é uma definição da Bíblia que diz, nesse momento que Jesus está falando de oferecer outra face, para não resistir àquele que nos faz mal. E ele volta ao texto grego, onde ele consegue ver que, na verdade, o que seria mais adequado é não reaja violentamente àquele que nos faz mal. Então a ideia não é não resistir, mas resistir de maneira não violenta. O problema é que o termo em aramaico ou hebraico não tem uma tradução adequada para para o grego e também para o latim. Então isso gerou, né, alguma dificuldade de você interpretar isso dentro do que o contexto da época, né, sugeria. Então, no que diz respeito a oferecer outra face, na época, Jesus está falando para, digamos, a mentalidade judaica. Né? Posso fazer uma provocação dentro dessa observação do Walter Wink? Quando ele coloca que atribui um problema de tradução, que não teria uma palavra, será que naquele momento não teria um preparo espiritual da humanidade para ter essa compreensão mais profunda? Será que o problema, como ele não trata por esse viés, será que o problema seria dessa natureza, em vez de ser hoje olhando e identificar um problema, uma dificuldade de tradução? Então, na verdade, ele diz que a época era fácil de entender. Ele diz o contrário. Ao contrário. Ele diz que na época era fácil de a entender. mensagem era clara. Isso. O problema é você intertemporalmente transplantar uma mensagem para hoje. Porque você tem vários idiomas e tal. Mas ele diz assim que é suficientemente claro que o que ele estava dizendo, a partir da estrutura linguística, que era não reagir violentamente. Mas isso eu acho que é passível de discussão. De qualquer maneira, ele não apenas afirma isso, ele vai dar um exemplo disso. Ele diz o seguinte: quando Jesus fala para oferecer outra a face, ele diz explicitamente: ofereça a esquerda depois de receber um tapa, né, uma violência na direita. Por quê? Como que um superior bate no inferior dentro da estrutura mental do judaísmo? O superior bate com a parte de fora da mão, ou seja, ele bate sobre a face direita. Então, quando Jesus está falando para oferecer à esquerda, é porque isso obrigará o agressor a bater com a parte de dentro da mão. E no judaísmo, isso era uma modalidade de luta apenas entre iguais. Então isso obrigaria aquele que se entende superior a tratar aquele que estava sendo violentado como um igual. Então este ato simples, e aqui eu acho que a gente não pode subestimar a importância dessas regras de combate, sendo que em grande parte da Bíblia você tem várias regras de combate, né, com a história do Davi e Golias. Você tem todo um conjunto de regras que disciplinavam as interações bélicas da época. Então ele diz, naquela época, atingir uma pessoa pelo lado esquerdo implicava você lutar com uma pessoa de igual para igual. Então o senhor, ele batia no escravo, no inferior, apenas com a parte de fora da mão. Então quando Jesus estava falando isso, na verdade ele estava dizendo: questione o poder instituído a partir das suas próprias regras. Por quê? Quando você oferecer a outra face, o ser que se entende superior não vai ter coragem de te bater, porque isso significaria cair ao seu nível. Mas ao fazer isso, você impede a violência. Não impede que ele continue te batendo na direita. Mas ao fazer isso, você se coloca numa posição de confronto não violento àquela regra instituída. Uma resposta altiva. Isso. Ainda que não violenta. Tanto que Jesus faz isso com Barrabás. Barrabás bate e diz: olha, fique tranquilo, tem uma fila de pessoas aqui prontas para bater em você. E Jesus responde: sim, mas até quando? Então essa é a postura não violenta. Não submeter, não baixar a cabeça em tom de maneira covarde, acovardada, mas também não reagir usando as armas do oponente, que é a arma, né, do inimigo dentro da literatura, que é a violência. Vou fazer um comentário, pensando todos os exemplos de testemunho daqueles primeiros tempos do cristianismo, né,
os relatos dos mártires, de como aconteceram os sacrifícios deles, todos eles apresentam esse tipo de altivez, né? Sim. Serena, e essa postura serena e altiva. Sim. No momento. Aí nesse momento eu começo a pensar que realmente essa mensagem era bem assimilada naquele momento. E muito forte, né? Porque ela sobrevive. Sim. A ponto de a gente ler sobre ela. Sim. Mas na tradução tenha se perdido essa nuance da interpretação. Sim. Bem interessante. E aí a segunda que eu gostaria de colocar é uma em que ele fala: então, se um soldado romano, né, acho que tem uma parte, se um soldado então te obrigar a carregar por 1 milha as coisas dele, né, o equipamento, ofereça para carregar a 2ª milha. Novamente, aqui facilmente a gente pode entender isso como um comportamento de submissão. Na verdade, o que acontecia? Na história da época, os soldados romanos, eles tinham o direito de pegar um cidadão qualquer e carregar os seus equipamentos por 1 milha. A infantaria, geralmente o soldado de infantaria, fazia uso disso. Então, só que tem um problema. Se o cidadão carregar por mais de 1 milha, isso implicaria uma contravenção da parte do soldado, pela qual ele poderia ser punido. Então, quando Jesus fala para carregar a 2ª milha, ele está, na verdade, segundo a leitura do Walter Wink, criando uma situação quase pitoresca de ver um soldado romano, né, lutando com um cidadão para tentar pegar as coisas dele de volta. Ou seja, submetendo o soldado romano a uma situação de subordinação ao cidadão que estava tentando ajudá-lo. E ele coloca que isso é quase risível no contexto da época. Você imaginar uma situação como essa. E as pessoas entendiam isso. Elas entendiam. Jesus, na verdade, estava provocando. Falando, olha, de maneira inteligente, eu vou usar a regra deles contra eles. Então a regra que é feita para subordinar acaba agindo sobre aquele que faz uso dela dessa maneira. Então a ideia era tornar uma mentalidade servil numa mentalidade de oposição, porém de forma não violenta. E muitas vezes, a gente às vezes tem uma ideia de que o centurião romano era um cara violento, mas muitos relatos mostram gente como qualquer outra, né? Tá num ambiente, também tenta interagir com as pessoas, e não eram sempre que eles lançavam mão da violência. Então essa situação pitoresca era uma situação, na visão aqui que o Walter Wink coloca, absolutamente plausível. Então a ideia qual é? Utilizar as regras para fazer com que você encaminhe as relações humanas no destino preconizado, defendido por Deus. Ou seja, o propósito da oposição não violenta não é desrespeitar a lei, ao contrário. O primeiro princípio da oposição não violenta é respeitar absolutamente todas as leis. Mas levar as leis aos limites do seu absurdo para revelar as limitações que ela impõe. Então ele coloca aqui claramente, leve as leis ao limite do absurdo, para você revelar como que ela cria humilhação, como que ela cria subordinação, sob a aparência de buscar igualar os seres humanos entre si. Então, em resumo, né, Jesus ele vai, na verdade, rejeitar claramente a passividade e a violência. E a ideia é que ele vai articular ao longo da sua própria história a maneira para o seu povo reagir não violentamente às estruturas de poder e dominação que oprimiam o povo judeu. E ele usava isso, o povo judeu, apenas como uma simbologia para a humanidade como um todo. E aí, de maneira, né, a finalizar, e eu acho que dá para a gente discutir isso mais profundamente, poderia ficar então a menção, né? Veja, isso realmente faz muito sentido, é muito inteligente, mas é muito difícil de fazer no dia a dia. E rapidamente as pessoas, quando tentam fazer, veem a ineficácia e reagem e recorrem, né, rapidamente à violência. Walter Wink responde da seguinte maneira: reagir não violentamente envolve treino. Então, se é difícil fazer, é exatamente porque a gente não treina com suficiente determinação no dia a dia, nas menores situações. A incapacidade de reagir não violentamente na menor das situações, evidentemente,
vai criar a incapacidade de reagir a situações mais críticas, mais intensas, no momento, né, de maior crise. E aí vem a provocação que ele faz. Não é a imposição da realidade que limita a prática da oposição não violenta, mas a falta de prática da oposição não violenta que leva à reprodução da violência que os poderes instituídos já reproduzem na nossa realidade. Daí ele então faz a seguinte sugestão: para agir de maneira não violenta, um elemento fundamental é a prece. Então há um capítulo inteiro sobre a prece. Porque ele diz: a prece não é apenas a reprodução mecânica de palavras aprendidas de um livro. A prece é o momento que antecede a batalha campal do exterior. É a sua batalha campal, com as suas limitações, com as imperfeições que você vê fora. Porque ao ver a imperfeição fora, na verdade, você está vendo a sua própria imperfeição. Então é na prece que você vai abraçar a raiva, você vai abraçar as imperfeições, você vai abraçar tudo o que há de demoníaco em você, que vai te impedir de projetar apenas sobre o outro essas imperfeições. E ao reconhecer no outro aquilo que você já tem em você, você, após passar por esse duelo interno, está pronto para reagir fora, né, externamente, de maneira não violenta. Então esse é um resumo bem pobre assim, do que o livro traz, porque o livro é incrivelmente rico. E eu estou bastante satisfeito porque eu consegui, acho que atrapalhar bastante o entendimento de todo mundo que ouviu, e eu espero que a leitura do livro esclareça. Mas a ideia elementar é essa. A gente só não consegue reagir não violentamente por falta de prática, e não o contrário. E não é ela em prática, né? Que sensacional. Tô maravilhado com essas ideias. Não é fantástico? Realmente é um achado. Fomos esbarrar num livro muito rico de análises e que consegue costurar vários temas e várias ideias que a gente trouxe em algumas semanas, que a gente trouxe em todos os estudos do passado. Conforme foi falando... Desculpa, não pode interromper. Em todos os estudos. Conforme ele foi contando, falando, eu fui lembrando de várias outras coisas das outras aulas, né? Que na verdade abrange todas as outras questões. Não, você pensar, por exemplo, a homofobia. A homofobia é um poder instituído. Né? Então, quando você ensina uma criança que aquilo é errado, é óbvio que ela vai enxergar na manifestação externa algo errado e vai agir violentamente, porque sempre que ela faz algo errado, ela recebe violência. Então, quando ela enxergar algo errado no mundo, ela vai reagir daquela maneira, sem questionar, sem discutir. Então, e onde vem a raiva? Vem exatamente do rótulo, que é dado pelo plano social, pelos costumes, que são reproduzidos pela incapacidade das pessoas de questionar isso. Então eu comecei a ler, é meio transtornante, porque acho que dá não que responda a tudo, nem acho que deve ser tomado, né, de uma maneira acrítica, sem reflexão, mas eu acho que oferece uma estrutura para a gente pensar grande parte das violências que são cometidas em nome da religião, em nome de política, em nome de ideologias econômicas ou não, em nome de profissões, times de futebol. Né? Eu acho que ele oferece uma base que eu não sei, me acalmou muito depois que eu li isso. Como, né, ler A Mente Moralista também me trouxe uma paz enorme de você entender, existem pelo menos 5 visões de mundo que podem não ser conciliáveis sem o recurso à não violência.
Talvez só a oposição não violenta ao longo do tempo vá levar, como foi o caso, né, da gente, eu conversando com o esposo da sua amiga, né, na festa. Né? Aquilo começou de uma maneira incrivelmente violenta, assim, e conforme eu fui colocando essas visões de mundo, ele, nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso, faz muito sentido. E de repente ele estava concordando com uma ideia que é diametralmente oposta à que ele acreditava. Ele falou, eu também penso assim. Pensando exatamente da forma como ele criticava. Então vê como assim, o mero desarme do espírito pode levar a pessoa a considerar formas diferentes de reflexão, que é o que a comunicação não violenta no limite vai pregar. Né? Ele coloca em algum momento quando que se forma a visão do mundo, se é algo que é inato, algo construído na infância, na adolescência. Ele chega a entrar nesse... Ele entra, mas ele faz a leitura muito parecida com a leitura do Jonathan Haidt no Mente Moralista. Então ele vai, obviamente ele não vai gastar muito tempo nisso, mas o que ele vai colocar é que desde do momento em que se inicia, ele marca a ideia mais ou menos 5.000 anos atrás. E ele vai colocar que a partir dali, quando os povos começam uns a tentar dominar os outros, é nesse momento que vai se formando essa estrutura. Só que aqui ele já coloca em forma acabada. Eu acho que o Jonathan Haidt, talvez valesse a pena numa reunião, a gente pegar aquele capítulo do Jonathan Haidt que fala da fofoca como método de você excluir o membro questionador. Sim. Né? Eu acho que encaixa bem com a leitura dele. Tá. Mas eu digo no indivíduo, conforme a visão do indivíduo, não. Então, essa eu acho que é uma limitação do livro, não do autor, mas do livro, sim. Porque ele está tentando mostrar essa dimensão externa. Está no macro ali. Isso. Ele não diz que o ser humano não carrega, mas o foco do livro é o que independe do ser humano. Tá. Okay. O que está vindo de fora que pode inflamar aquilo que ele já tem dentro dele. Tá pegando uma ponta do novelo, né, e tentando dizer, tá vendo? Tem essa dimensão. Então não adianta você ler a Bíblia achando que só ler e fazer uma oraçãozinha vai mudar o mundo. Não vai. Então você precisa fazer isso. Mas se você não reconhecer no mundo as imperfeições, e mais importante, que essas imperfeições têm um espírito, não apenas a camuflagem física e material. Uhum. Se você não reconhecer que há um espírito por trás dessas imperfeições, que é, digamos, similar ao seu, você vai apenas atuar no plano interno e você não vai atuar no plano externo. Então, eu acho que no fim isso é uma grande pregação que questiona a ideia de que alterando a si próprio, você alterará o mundo. Então ele está dizendo, sim, isso é condição necessária, mas está longe de ser suficiente. E isso eu acho muito provocativo, porque isso tira o cristão daquela posição passiva de fiz minha prece, dei o meu pãozinho para ajudar, acabou a minha atuação. Mas ao contrário, coloca em cada pedaço da existência humana a necessidade de atuar sobre o espírito desses poderes instituídos. E para finalizar, aí eu vou realmente parar de falar, porque senão eu fico a noite inteira falando aqui. Ele diz o seguinte, esse ato questionador envolve, muitas vezes, dar a sua vida. Sim. Porque o ato não violento envolve a coragem e o desapego com relação à sua presente situação carnal. Daí ele usa os vários exemplos. Sim. Dos mártires, né? Então, Inquisição, por exemplo. Exato. Então, para você efetuar essa transformação, quantas pessoas têm que morrer para sensibilizar as outras, que têm já dentro delas o sentido de não violência, mas talvez precisem enxergar na matéria aquilo para ressensibilizar a não violência, que está soterrada por anos e hábitos de violência. E aí ele coloca nesse ponto que se você, a transformação carrega esse elemento de coragem.
E aí você troca o senso de sobrevivência, isso é muito importante. O senso de sobrevivência é trocado pelo senso de dever. E aí você literalmente abandona a condição animal. Porque o animal ele é, né, formatado para proteger a sua vida, a sobrevivência. E esse sim seria o ato de extrema não violência. Como ele disse, não é fácil. Que riqueza. E ele conta várias situações em que a não violência foi importante, né, para combater. Então ele diz, onde a não violência não é eficaz, a violência também não será. Mas onde a violência não é eficaz, a não violência pode ser eficaz. Então há vários casos que ele fala, se a violência tivesse sido usada contra o Hitler em várias situações de ocupação, né? E ele mostra vários exemplos em que as pessoas se rebelaram violentamente e o resultado foi pior. Né? A gente viu vários casos lá na Alemanha em que você teve rebelião em cidades, em que mataram determinados oficiais nazistas. Pronto, aí Hitler falou, dizima a cidade inteira. Destruiu a cidade, matou todo mundo. Estuprou e crianças, mulheres. E passou com o trator por cima, destruindo. Acabou a cidade. Nivelou assim. A cidade sumiu do mapa. E ele dá vários exemplos da Bulgária, da Tchecoslováquia, acho que, né, tinha outro nome, tal, que fizeram oposições não violentas e que, de repente, assim, os soldados estavam fugindo. Porque eles não conseguiam lidar, eles não teriam, inclusive, nem munição suficiente para matar todo mundo. Então é realmente provocativo, porque eu acho que questiona, da mesma maneira que questiona a ideia de que o mundo está mais individualizado e que não existem pessoas pensando no todo, né, que certa vez a gente conversou, existem várias iniciativas, ele também questiona essa ideia de que seria apenas uma utopia pueril, uma utopia, né, ingênua. Mas ao contrário, que pode ser realmente uma arma de transformação, digamos, uma ferramenta de transformação muito importante. Ideias para mudar o mundo. Mudar o mundo. E aí, gostaram? Nossa, muito rico. Vai retomar. Muito rico. E falando de Jesus, o que eu não imaginava. Você falou, o Walter Wink fala de dominação. Que riqueza, que riqueza. Muito bem. Então, depois eu organizo aqui os slides, envio, a gente compartilha com o pessoal. Certo. Vamos então fazer a nossa prece final. Você faz, Fefe? Faz você. Faz você. Faz você. Tá bom, eu faço. Nossa. Tudo bem. Na gravação não temos. Deus nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre. Como foi rico, Senhor, poder trazer o seu exemplo de novo para as nossas discussões. Um exemplo despido de qualquer ingenuidade, despido de qualquer mansidão ingênua, para colocá-lo numa posição de real transformação. Ainda assim, uma transformação mansa, uma transformação amorosa, mas não menos firme por isso. Ao contrário. É essa firmeza de propósito, é essa força e essa solidez que fizeram do seu exemplo um episódio que até hoje nos orienta. Agradecemos a presença dos nossos amigos da espiritualidade, que porventura devem se rir
amigavelmente de nós ao lermos textos como esse que nos enriquecem tanto, mas que já são ampla e sobejamente conhecidos no plano espiritual, realidades que infelizmente nós ainda precisamos estudar muito para conhecer pelo intelecto e que a espiritualidade já carrega como prática. Mas estamos no nosso caminho e vamos aprendendo aos poucos pelo amor e pela dor. Pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram oprimidos por esses poderes instituídos ou pelas suas próprias insuficiências cognitivas ou emocionais, dentre os quais, certamente, nós somos exemplos. Exemplos de imperfeição, exemplos da necessidade de aprimoramento. E por isso, pedimos o auxílio constante dos nossos mentores e amigos da espiritualidade. Pedimos, Senhor, que olhe por todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nos corredores de hospitais, buscando e esperando atendimento, por todos aqueles que nem forças têm para chegar ao local de atendimento, por aqueles que passam fome num mundo em que há tanto alimento. Pedimos, sobretudo, por aqueles que passam fome no espírito, mas que infelizmente buscam na matéria a saciedade dessa fome. Agradecemos por mais uma oportunidade de celebrar nossa amizade, de avançar um pouquinho mais neste conhecimento, na trajetória espiritual. E queremos pedir que essa chama seja de alguma forma alimentada ao longo da semana, para que os ventos sombrios não apaguem na primeira medida, na primeira situação, após celebrarmos o Seu nome, Jesus. Com muito amor, com muita amizade, que então nós encerramos essa nossa reunião tão feliz com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.